Oi galera, eu tô aqui pra cumprir o desafio da palavra, lance a palavra. E a palavra que eu vou dar, ela é mais pra quem já é convertido, amém? Assim, o que eu queria falar é que eu creio que nós estamos nos últimos dias. E Deus, Ele quer fazer muito mais. Tem uma glória muito maior que nem a igreja primitiva experimentou, amém? Vamos abrir lá em Atos. Na verdade, eu queria falar, lá em Atos 17, fala de algumas pessoas que estavam falando mal da propagação do evangelho. Atos 17, versículo 6, fala assim: Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Cara, eu não sei sobre você, só que eu quero ser essa geração que vai transtornar o mundo, sabe? Galera, nós temos que ser essa geração que vai transtornar o mundo. Igual como aqueles homens dessa que fizeram a diferença no tempo deles, entendeu? Vamos fazer a diferença no nosso tempo, sabe? A gente tá nos últimos dias, eu tenho convicção disso mais do que nunca, sabe? E é a mesma igreja, nós somos a mesma igreja. Não tem tipo a igreja de antes da igreja de agora. É o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é a mesma igreja, sabe? No livro de Ageu, fala dessa glória maior de Deus que a gente pode experimentar. Essa glória maior. Vamos abrir em Ageu. O contexto do livro de Ageu é falando que o pessoal da igreja, eles estavam negligenciando a palavra de Deus. O que Deus tinha mandado eles fazerem, eles estavam negligenciando. Porque Deus tinha mandado eles reconstruírem o templo, e aí eles estavam mais preocupados com os interesses deles, entendeu? Ageu 1, quer dizer, Ageu 2, versículo 9. Só um minuto. Tá falando sobre a glória maior de Deus. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aleluia. E vamos abrir também em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. Fala assim, sobre a glória de Deus também. E se no ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, esse ministério da morte que fala gravado com letras em pedras é a lei antiga, né? É a lei de Moisés, os 10 mandamentos. E hoje a gente está numa realidade muito melhor, né? Que é a graça de Deus conquistada por Jesus, amém? Vou ler de novo. E se no ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? E nós estamos nesse ministério do Espírito, amém? Nesses últimos dias, nós não podemos ser negligentes com a glória de Deus. De jeito nenhum, sabe? Tipo, ficar esperando ver o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, o próximo passo, sabe? Não, a gente tem que buscar a vontade de Deus e cumprir a vontade dele, entendeu? Nós temos que estar prontos pro que deve vier, a gente tem que estar pronto. Pro que Deus mandar a gente fazer, a gente fala, amém, Pai, eu vou, sabe? Porque tem vidas por aí perecendo e a gente tem a palavra para dar para elas, sabe? A vontade de Deus tem que ser cumprida através de nós, amém? Desculpa que a câmera tá tremendo, que eu tô segurando aqui. Enfim, a palavra de Deus tem que ser propagada através das nossas vidas, sabe?
Então, a gente tem que parar de ser egoísta, de ir falar com Deus só pra pedir as coisas. Não é isso que ele quer de nós, sabe? Ele quer intimidade, relacionamento. Pra tudo que ele quiser de nós, tudo que a gente precisar fazer, tudo que ele quiser que nós façamos, nós estamos prontos pra fazer, sabe? Hoje, mais do que nunca, a gente não pode deixar de ter aquela reverência pela glória de Deus, sabe? Eu vejo muitas pessoas que não têm reverência pela presença de Deus, sabe? Que tá no meio do culto e toda hora fica levantando pra ir no banheiro. E, sabe, o Espírito Santo é sensível, gente. Ele é muito sensível. Se você tá, ao invés de você prestar atenção na palavra, você tá mexendo no WhatsApp, você tá mexendo no Facebook, tá conversando com um amigo do lado, cara, você não vai captar nunca, você nunca vai ter intimidade com Deus, tá entendendo? A gente não pode deixar isso acontecer, sabe? Como foi com os israelitas. Porque o contexto do livro de Ageu é porque eles estavam... Deus tinha mandado eles reconstruírem o templo e eles estavam muito mais interessados nos interesses deles, sabe? Eles estavam construindo casas pra eles. Quer ver? Ageu, versículo 1. Ageu capítulo 1, desculpa. Ageu fica antes de Mateus, se eu não me engano. Não, fica antes de Zacarias, Ageu. Ageu 1, a partir versículos 2 ao 4, fala assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo estava falando que não era o tempo ainda da casa do Senhor ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Deus teve que usar Ageu para falar com o povo uma coisa que ele já tinha falado. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Sabe? É tempo da gente ficar buscando os nossos interesses enquanto os interesses de Deus estão em ruínas? Eu acho que não, sabe? Deus, ele não é contra a prosperidade, muito pelo contrário. Tudo do bom e do melhor nessa terra são para os filhos dele, que somos nós. Só que ele quer que, em primeiro lugar, a gente busque o reino dele. A gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. Jesus disse isso, sabe? Jesus disse que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. E o contexto disso, Jesus estava falando, se você for ver, é lá em Mateus. O contexto disso, Jesus estava falando de roupa, de comida, essas coisas, entendeu? Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e você não vai ter que fazer esforço nenhum para conseguir comida, para conseguir roupa, para conseguir as outras coisas, sabe? Morar em casa boa e ter coisa boa não é errado, entendeu? Mas, cara, vamos colocar em primeiro lugar a vontade de Deus pra gente, amém? Vamos colocar em primeiro lugar Deus na nossa vida. Parar de pensar... O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? E começar a pensar o que Deus quer sobre isso. Qual é a vontade de Deus a respeito disso, sabe? Parar de pensar com pensamento em... Tipo assim, parar de pensar se você vai perder alguma coisa fazendo a vontade de Deus. Ah, não, Deus tá me pedindo isso, mas isso é muito difícil. Cara, faz, que lá na frente você vai ver o resultado, você vai ver que valeu a pena. Sabe? Deus quer o seu melhor, Deus te ama, tudo que Ele te mandar fazer, faça. Porque se você não fizer, você vai quebrar sua cara. E se você fizer, você pode achar que no começo que é ruim, mas lá na frente você vai ver o resultado, sabe? Se Deus tá te mandando, na hora pode doer, mas vai dar certo. Paga pra ver, entendeu? Eu vou falar de novo. Coloque em primeiro lugar as coisas de Deus, sabe? Vamos ver um negócio sobre a semeadura que aconteceu com esses israelitas. Ageu 1, versículo 6. Fala assim: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Cara,
Eles estavam semeando. Tá falando que eles estavam semeando. Isso é ótimo, é bênção, é abençoado. É. Mas qual o problema? Por que estava dando errado? Por que eles estavam semeando, mas aquilo não estava retornando para eles? Porque eles estavam colocando em primeiro lugar os interesses deles. Eles não estavam colocando em primeiro lugar os interesses de Deus. Entendeu? O próprio Jesus falou, já disse isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, sabe? Bom, o que a gente pode aprender com esses israelitas de Ageu? É essa técnica que eu tô batendo. Pra gente não ser mais envolvido com as nossas coisas do que com as coisas de Deus, sabe? Não sermos mais envolvidos com os nossos interesses do que com os interesses de Deus. Cara, você tem um propósito nessa terra. E o seu propósito não é ter carro, não é ter isso, não é ter aquilo. Você vai ter porque você é filho de Deus, entendeu? Mas o seu propósito é cumprir a vontade de Deus, sabe? Tem gente morrendo, indo pro inferno e você tem a solução pra eles e você vai ficar aí quieto esperando, sabe? Sabe? Sem mudar de atitude, sabe? Começa a se mexer. Começa a se mexer, para de ficar mais preocupado em aparecer, sabe? Em aparecer, em ser louvado pelos homens. Os bastidores têm muito mais valor muitas vezes do que púlpito, sabe? Nos bastidores, quando ninguém tá te vendo e só Deus tá vendo a sua atitude, o seu coração, o seu pensamento naquilo. Para experimentar de uma glória maior em Deus, você tem que fazer alguma coisa. E a mudança começa em você, começa no seu coração. Você não pode mais levar a sua vida de qualquer jeito. Você não pode mais levar a sua vida de qualquer jeito, porque o Espírito Santo mora em você. Sabe? Era isso que eu queria falar. Era essa mensagem que eu queria. Agora eu vou desafiar mais alguns amigos meus. E é isso aí, galera. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém?